Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa Casa Espírita. Vamos fechar levemente os nossos olhos, elevando o nosso pensamento ao Pai. E neste momento vamos fazer os nossos pedidos. Com certeza, todos serão atendidos de acordo com o seu merecimento. Vamos esquecer os nossos problemas materiais que tanto nos afetam e deixar a nossa mente livre, para que esses fluidos que são emanados neste momento possam nos deixar em paz, tranquilo, mesmo perante as dificuldades que muitas vezes achamos que não temos como escapar. Na verdade, são momentos difíceis, meus irmãos. Todos temos um grande momento para a evolução. E neste momento, muitas vezes as coisas passam em nossa mente e nos atrapalham. Mas se tivermos um pensamento firme e lembrar da prece, com certeza vamos vencer e seremos felizes. Que Deus abençoe a todos e que assim seja. Boa noite. Sejam todos bem-vindos nesse dia fresquinho. O tema que foi proposto para a gente falar para vocês é a prece e a obsessão. Esse texto está no livro Opinião Espírita, um livro escrito por dois espíritos, o espírito André Luiz e o espírito Emmanuel, através também de dois médiuns, Valdo Vieira e Chico Xavier. E aí, esse capítulo vai comentar qual é a relação que existe entre obsessão e prece. Para que a gente entenda a relação, a gente inicialmente tem que lembrar de uma máxima, que Deus tudo provê. A sua providência, Ele oferece tudo, absolutamente tudo que nós precisamos para nós crescermos e evoluirmos. E existe uma passagem muito bonita que fala sobre isso, que Jesus diz assim: olhais os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. E o que Jesus quis dizer com isso? Que se Deus cuida e veste de beleza as mais simples flores da natureza, claro que Ele cuidará muito mais das nossas necessidades básicas, que somos seus filhos, seres mais complexos da criação. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estar caminhando, e eu acho que quando eu vejo uma coisa assim deslumbrante da natureza, eu tiro uma foto e mando para minha mãe, que adora coisas da natureza. Então eu estou caminhando na calçada e daqui a pouquinho você vê um pontinho rosa, acha que é um botãozinho, que é um pedaço de plástico, quando vê é uma flor minúscula de meio centímetro, às vezes 4 milímetros, no meio de um paralelepípedo de uma cor rosa vívida. Eu vou lá, me abaixo, coloco o zoom no celular e eu percebo que aquela flor minúscula tem várias partes. Tem pontinhos amarelos, tem pedículos, ela é uma flor complexa no seu tamanho minúsculo. Às vezes você está passando num muro de pedra, tem uma ramagem toda florida saindo de meio de pedras, toda florida. Aquilo é a providência divina. Se Deus coloca essa coisa majestosa numa flor que nasce numa pedra, Ele nos dá tudo, Ele nos oferece tudo. Essa certeza é uma certeza tão especial que nos fortalece, que faz com que nós olhemos adiante e enxerguemos a solução das nossas dificuldades, porque Ele tudo nos oferece. Então, se Ele é providência, Ele nos sustenta. Ele nos dá tudo o que nós precisamos e a gente tem que retribuir. Retribuir em atos, em pensamentos,
na prática do amor, da caridade, porque senão, se Deus nos dá tudo e a gente fica só achando, ai que bom, a gente tem que agradecer, e o agradecimento é ajudar outros filhos seus que ainda não têm essa certeza desse amor, desse cuidado que esse pai tem para com cada filho seu. E quando a gente fala, da mesma maneira que a gente fala do contraste entre prece e obsessão, a gente também pode comparar a ignorância e o saber. Um outro contraste. A ignorância, se a gente ignorar as leis da vida, as leis de Deus, as leis da criação, a gente fecha os olhos para as leis humanas e a gente insiste em desobedecer essas leis, a gente depois não quer a dor do retorno dessa desobediência. Então, a ignorância sobre o amor de Deus para conosco, a ignorância sobre as leis divinas, faz com que a gente, por não saber, cometa equívocos, cometa erros, faça más escolhas. E isso vai ter uma consequência no futuro, em outra vida ou nessa mesma, que é a dor e a reparação que nós deveremos ter de passar. Já o saber, ele nos abre os olhos, é como uma bússola do caminho. É como um mapa que diz, ali tem um abismo, ali tem um rio profundo, aqui tem uma ponte, aqui tem uma estrada firme. O saber nos dá o melhor caminho a escolhermos. O saber, inclusive, das leis de Deus, que nos fala do amor, da caridade, da igualdade, né? Da própria adoração a Deus, da humildade e submissão nossa aos seus desígnios. E Jesus, ele nos ensina numa frase sobre o saber. Quando Jesus diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade? O saber. É claro que muitas vezes a gente lê o Evangelho de Jesus e pode ser que a gente não entenda as parábolas que ele contava, o sentido daquele dizer ou daquele ensinamento. Por quê? Porque quando Jesus veio, na época que ele esteve conosco aqui encarnado, Jesus sabia que algumas pessoas não entenderiam os seus ensinamentos. Então, ele falava por parábolas para aqueles que entendessem o sentido, seguissem esse caminho. Da mesma maneira como também sabia que não dessem pérolas aos porcos, porque eles não sabiam o que fazer com esse ensinamento, com aquelas verdades. E todos tiveram a mesma oportunidade de ouvir e segui-lo, e só alguns o fizeram. Quando o saber evita esses equívocos, o saber evita as nossas dificuldades depois, as nossas dores. E aí, às vezes, a doutrina espírita assusta aqueles que ainda não a conhecem e diz assim: imagina como eu sou culpado pelo que eu estou passando. A injustiça que fulano, beltrano fizeram comigo, a calúnia, mas talvez eu já tenha sido caluniador em outras épocas. O prejuízo que eu sofro hoje eu já prejudiquei anteriormente, porque nada acontece na nossa existência, absolutamente nada que não esteja regido pelo Criador. E essa certeza nos faz fortes. Se eu estou com dor de dente, ou eu não cuidei nessa vida ou noutra vida. Se eu tenho uma asma, eu talvez tenha danificado a minha área do pulmão em outras épocas, mesmo não sendo fumante nessa vida atual. Então, todas as nossas vicissitudes e todas as nossas dificuldades, fomos nós que escolhemos. E o enfrentamento dessas dificuldades hoje é que nem se fosse a prova que o professor dá
para ver se a lição foi aprendida. Então a gente vai, recebe a prova, faz as questões, erra algumas, são aquelas lições da vida e de Deus que a gente ainda precisa recomeçar. Muitas vezes a gente se dá conta, através da dor, eu sei porque está doendo, porque eu fiz isso. E aí a gente se renova, a gente se reforma, a gente aprende, a gente cresce e a gente se melhora e a dor dói menos. Até ter uma hora que a gente não vai ter mais nenhuma dor. Para se saber então a respeito do que é prece, do que é obsessão, a obsessão é uma influência que um espírito ainda não tão evoluído exerce sobre outro espírito também ainda não evoluído. Como é que funciona isso? Eu, imperfeito, enxergo nesta pessoa também imperfeita, enxergo seus defeitos e eu vou influenciá-lo de forma que ele caia e tropece naquilo que ele tem de dificuldade. É como o vencer o alcoolismo, ou vencer o egoísmo, ou vencer a vaidade, alguma coisa assim, ou vencer o orgulho e o egoísmo. E isso pode acontecer de desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de encarnado para encarnado e de desencarnado para desencarnado. Ou seja, eu influencio, eu faço uma implicância a ponto de desequilibrar aquela pessoa que está neste momento sofrendo esta influência. Significa que nós sejamos perseguidos? Não. Nós estamos apenas sintonizando na mesma vibração, porque também somos imperfeitos. Então, essa influência a gente não percebe. E ela tem níveis diferentes. Ela tem um nível leve, que faz com que a gente xingue alguém no trânsito, porque ele nos cortou a frente. Eu disse, nossa, mas eu não sou esse tipo de pessoa, mas eu fui influenciada. Ou um debate a respeito de ideias fica acalorado a ponto daquilo virar uma agressão física. Por quê? Tem alguém dizendo assim, vai lá, isso mesmo, essa pessoa merece ouvir isso aí. E aí você está sendo influenciado, porque você tem uma brecha no seu caráter. Você também é parecido com aquele obsessor. A gente caminha na mesma estrada, um indo e outro voltando. Então, essa influência facilita a nossa tristeza. Às vezes a gente tem uma tristeza pequenininha, aí a gente dá uma reclamadinha desse tamanho, a gente sintonizou e às vezes não sintoniza com um ou outro e aquela pessoa nem sabe, aquele espírito nem sabe que eu existo, mas aí ele diz assim, a Marluce está triste, que nem eu tô, vou ficar lá perto dela, ela sabe como é que eu tô me sentindo. E aí a tristeza dele potencializa a minha. Aí eu, de uma hora para outra, eu só tenho vontade de chorar, uma tristeza do nada, né? Uma falta de vontade da vida continuar, do nada. Por quê? Porque é uma má influência. Quando a gente vem na casa espírita, quando a gente exerce a prática da fé, da caridade, às vezes a gente se dá conta e diz assim, já sei a hora que eu sintonizei. Foi quando eu reclamei da pessoa que ultrapassou o sinal vermelho bem na hora que eu ia atravessar. Sintonizei, reclamei da pessoa, baixei a guarda e deixei aquela influência que está aqui ao meu redor me influenciar. Então, nos deixa tristes, desanimados. Hoje eu não estou afim de ir na casa espírita. Hoje eu não estou afim de estudar. Hoje eu não estou afim de fazer o evangelho lá, né? Facilita a nossa irritação, a nossa impulsividade, às vezes numa discussão, facilita o nosso desabastecimento de fé. Então a gente tende a ficar mais reclamão, a gente tende a ficar mais desanimado, inclusive achando que Deus não nos é providente,
que Deus não cuida de nós, que Deus está tendo preferências em relação a um filho em detrimento de outro. E isso não existe. Mas essa má influência faz a gente ter esses pensamentos. E essa via é uma via de mão dupla. Não é só culpa do obsessor. Não. Eu também tenho participação nisso, porque eu também sou imperfeito. A partir do momento que eu trabalho as minhas dificuldades, eu tento não ser invejoso, tento não ser egoísta, orgulhoso, não ter paciência com a maneira com que os outros agem, querer que tudo seja feito à minha regra, segundo as minhas regras e a minha vontade. Quando eu trabalhar isso dentro de mim, é como se eu construísse, que nem a nave espacial, né, da Millennium Falcon, lá do Star Wars, adoro Star Wars, gente. Construo um escudo invisível e nenhum bombardeio de naves inimigas vai me atingir. Porque a prece, a oração, a fé, a confiança em Deus, a certeza de que Jesus está presente em todos os nossos dias ao nosso lado, me fortalece. E aí eu não deixo que essas influências me atinjam. É trabalhoso? É muito trabalhoso. É que nem treinar academia todo dia às 6 da manhã com 0 graus lá fora. E levantar e ir. Né? É difícil, mas a gente tem que ir. Já a prece, que é o contrário, a prece é pura libertação. Se a obsessão aprisiona, nos deixa num casulo, prisioneiros da nossa mente, a prece é libertação. Por quê? Porque a prece faz com que a gente sintonize, em vez de sintonizar com uma faixa negativa de imperfeição, a gente sintoniza com uma faixa cheia de bálsamos e benesses, aonde vibram espíritos protetores que nos protegem, espíritos amigos que muitas vezes são nossos familiares que estão velando por nós, estão torcendo pelas nossas vitórias, pelo nosso sucesso. E quando a gente dá uma desanimadinha, não, vai lá, você consegue, você tem potencial, você vai ajudar muita gente com essas suas ações, não desanime. Aí a gente vem um ânimo assim, do nada. O nosso dia é super producente, eu realizo um monte de tarefas. Eu digo, gente, onde é que eu consegui toda essa energia, toda essa gasolina? Dos incentivos dos bons espíritos, porque nós sintonizamos com eles. E aí até o nosso corpo físico, as nossas reações químicas funcionam melhor. E como é que eu sei disso? Porque logo que eu comecei aqui na casa espírita, eu ouvi uma frase que o pensamento ele é construtor ou destruidor. E aquela frase foi muito impactante para mim. Entrei num grupo de estudos, estudei, comecei a me interessar. E aí eu entendi que o pensamento é que nem uma onda do telefone celular. Quem já fez atendimento fraterno comigo, eu explico o pensamento assim. Se eu pegar o meu celular e digitar o número do Paulo, uma onda eletromagnética vai sair do meu aparelho, o chip dele vai captar e o telefone vai tocar. A mesma coisa é o nosso pensamento. Se eu tenho um pensamento desequilibrado, de ciúmes, de ódio, de raiva, eu digitei esse código. E essa onda vai até lá em faixas onde estão outros espíritos encarnados e desencarnados que pensam do mesmo jeito. Qual é o som que eu ouço na hora de... Porque isso vai e volta. Aí eu me desanimo, me desenergizo, fico sem vontade de fazer nada, brigo com o esposo, brigo com o filho, tenho uma discussão no trabalho, tenho dor de cabeça, tenho diarreia, minha tireoide não funciona, tenho arritmia. Por quê? Porque o meu corpo, ele reverbera o que o meu espírito faz.
Muitas nossas doenças físicas são consequência das nossas criações mentais. São as más influências. Por isso que o pensamento ele é tão construtor. Eu posso melhorar. Claro, talvez eu não vá curar o meu câncer. Mas se eu acreditar no tratamento, em fé, rezar pelo meu médico para que ele possa ter bons pensamentos, boas ideias de como programar o meu tratamento, eu fico melhor mais rápido. Talvez até fique curado. Então, olha como o pensamento é importante. E a prece é um pensamento no qual a gente sintoniza com o alto. A gente sintoniza com a espiritualidade amiga, com os nossos benfeitores espirituais, a gente sintoniza com o nosso anjo da guarda. Muitas vezes o nosso anjo da guarda quer dizer assim, mas Lúcia, acho melhor não ir por ali, acho melhor não fazer isso. Porque ninguém manda na gente. O nosso livre-arbítrio é que determina o que a gente vai fazer. Os espíritos não interferem no nosso livre-arbítrio, mas eles nos aconselham. E aí, se a gente está sintonizado, a gente faz prece, acredita nessa bondade desses espíritos, a gente diz assim, eu acho melhor não ir por ali, eu vou por aqui. Na verdade, a gente foi intuído a não ir por ali. Por um bom conselheiro, um amigo do mundo espiritual, que conhece as nossas imperfeições e sabe que por ali eu vou ter dor. Então ali ele nos orientam a melhor caminhada que vai gerar melhor progresso. Mas a gente precisa estar em sintonia. E lá numa passagem de Mateus, no capítulo 21, versículo 22, tem uma parte que diz assim: e tudo o que pedirdes em oração, se credes, vos será concedido. Ou seja, nós sempre somos atendidos nas nossas preces. Mas eu pedi para passar na prova e eu não passei, não tirei nota boa. Estudou? Eu quero ganhar na loteria. O dinheiro mais certo que se ganha é o dinheiro fruto do trabalho. Dos céus só cai chuva, que nem eu falei semana passada, no outro mês, né? E em Caxias, de vez em quando, neve. Então, o nosso trabalho, as nossas conquistas devem ser frutos dos nossos trabalhos. E quando a gente pede a Deus, Ele vai sempre nos atender do jeito que esse Pai amoroso, bom, justo e misericordioso entende o que é melhor para nós. Eu quero comer biscoito antes do almoço. Aí a mãe diz, agora não dá porque eu já vou servir a comida. Aí a mãe diz, não para a criança. A criança sapateia, chora. Não, porque a mãe sabe que não está na hora de comer biscoito. Não é assim? Assim é o Pai. Ele sabe o que é melhor para a gente. Ele sabe aquilo que vai ser melhor para o nosso crescimento como espíritos. Aquilo que Ele está oferecendo para que gere crescimento. E Ele não quer que a gente desista. E às vezes a gente desiste. A gente não acredita que aquele é o melhor caminho que Ele está nos dando. Então, quando a gente faz prece, a gente sintoniza com o alto. É a sintonia com o nosso anjo da guarda, com espíritos de luz. E agora que eu conheço o que é prece e o que é obsessão, vamos fazer uma comparação. Por exemplo, eu tenho uma doença e existe um remédio. Tem um médico que tem todo o conhecimento, identificou a minha doença, mas eu não quero tomar o remédio. E aí ele me deu um tratamento fácil de fazer, ele me deu comprimidos. Esse comprimido me dá um pouco de dor de barriga, esse comprimido me dá dor de cabeça, não vou tomar. Não faço o tratamento. Vai ter uma hora que eu vou ter que fazer o tratamento com injeção, com coisas mais complexas do que um simples comprimido. Assim é a obsessão. A obsessão é uma dificuldade que eu tenho um remédio, que é a oração, que é a prece.
E o paciente, que sou eu, que estou mal com influências perniciosas e negativas, eu preciso, claro, dependendo do grau desta influência, eu não consigo perceber, e aí as investidas são maiores, a ponto de até eu sair me deitando no chão aqui, tirando a roupa, que é a obsessão severa, tá? Mas eu, como paciente, eu vou vir à casa espírita, eu vou fazer o evangelho lá, eu vou ler o evangelho, porque aquele é o remédio. E é um remédio mais fácil de tomar, como se fosse comprimido. Uma outra situação que a gente pode fazer uma comparação, vamos imaginar essa pessoa que está sobre essa influência um pouco negativa e está se sentindo desanimado, cansado, e a gente nem sabe que é por isso, né? Por isso que a doutrina espírita é tão esclarecedora, ela nos mostra caminhos. É como se a gente estivesse aprisionado dentro de uma cela, de um cárcere da nossa própria mente. E aí aparece uma chave que abre esse cárcere, e essa cela também é uma cela escura, úmida. E aí vem essa chave que ilumina, que abre as portas e nos mostra um lugar mais iluminado, mais seguro, mais confortável. Essa chave é a oração. Essa chave é a prece. Então a prece é uma lâmpada generosa. A oração é luz que acende. A oração é um caminho libertador. Através da oração, da reforma íntima, do conhecimento do Evangelho de Jesus, assim como Jesus falou da verdade. E quando o influenciado, eu estou sobre essa influência, quebra essa sintonia através da sintonia com os bons espíritos, através da oração, a obsessão, ou seja, essa influência negativa e perniciosa, que todos nós estamos neste caminho, porque imperfeitos somos, esse processo se interrompe, a cura se dá. E vai ser através da prática da caridade, conosco mesmo, a gente está fazendo uma caridade conosco mesmo através desse medicamento, e a gente, sem saber, está fazendo a prática do amor para esse espírito que nos influencia. Por quê? Porque ele vai ver que a prece está me fazendo bem, e ele também sente esse bem-estar, ele também é evangelizado, e ele também se cura. E aí tem uma passagem que todos vocês conhecem, quem viu o filme da vida do Divaldo Franco, e o próprio Divaldo, em palestras, ele conta essa passagem da vida dele. Ele tinha um espírito obsessor que o perseguia por anos, quase uma vida inteira. E aí um dia, na Mansão do Caminho, que é a instituição de caridade que ele tem lá em Salvador, uma região bem pobre de Salvador, deixam uma criança num cesto e tocam a campainha e vão embora. E deixam uma criança, um bebê, nessa cesta, e o Divaldo pega essa criança, acolhe, dá carinho, e o gerente, amigo dele, o que dividia as tarefas lá na Mansão do Caminho, diz: Divaldo, a gente está lotado, a gente não tem mais espaço para mais uma criança. Vamos entregar ela para as autoridades. E o Divaldo diz: não, nós vamos ficar com essa também. A gente vai cuidar, a gente vai ajudar, vai educar, vai alimentar. E aquele sentimento de amor àquela criança, o obsessor percebeu. E aí, num outro momento, esse obsessor aparece para o Divaldo e diz assim: você realmente não é mais aquela pessoa que eu te conheci no passado. Porque ele conhecia o lado imperfeito do Divaldo e o perseguia. Só que o Divaldo estava numa outra caminhada da prática do bem, do amor, da caridade, escrevendo livros, cuidando de muitas crianças, dando escola, orfanato, né? Ensinando, profissionalizando essas crianças e adolescentes. E aí o Espírito disse: realmente você mudou. Sabe por quê? Como eu reconheci isso? Esse espírito que você acolheu no corpo dessa criança, esse era o espírito que era a minha mãe. E eu vi como você a recebeu, então eu vou te deixar de te perseguir.
Então, olha como a gente, como o Divaldo, através dos atos da prece, da oração, transformou esse espírito ainda em dificuldade. Por isso que, cada vez que a gente ir por esse caminho da prece, da oração, da prática do bem, da caridade, a gente está se libertando e a gente está auxiliando outros espíritos, tanto aqueles que nos influenciam negativamente e que a gente não os enxerga no plano espiritual, como todos os caminhos que nós percorrermos, fazendo o bem e falando de Jesus e divulgando o seu evangelho, nós estaremos semeando flores, mesmo que caiam entre pedras, mas que haverá, essas sementinhas vão florescer, assim como a gente enxerga aquelas pequenininhas de um paralelepípedo, para que a orientação do Evangelho de Jesus atinja cada vez mais mentes e esse conhecimento seja libertador, porque ele é a verdade. Então, eu agradeço a todos, já passamos do nosso tempo em alguns minutos, eu peço que elevem os seus pensamentos a esse Criador, a esse Pai, que é só bondade, que é só amor, que está a cuidar de cada um de nós de forma imensa, de forma presente, nos oferecendo sempre as oportunidades de crescimento e melhoria. Estamos reunidos em famílias, em grupos de trabalho, estamos reunidos hoje na Sociedade Espírita Jesus de Nazaré, porque são essas as oportunidades de crescimento que Ele nos dá. E ainda assim, nos dá o Mestre querido, nos dá o Evangelho que Ele nos deixou, para que sigamos essas boas instruções e alcancemos a felicidade através do progresso individual de cada um, respeitando o crescimento daquele que caminha conosco, respeitando todos aqueles que ainda não conhecem essas verdades, e que possamos ser o semeador que lança as boas sementes, torcendo para que frutifiquem aonde quer que estejamos. Obrigada por esta noite, espíritos bondosos, e retornemos aos nossos lares cheios de ânimo, de fé e de harmonia. Boa noite a todos e que assim seja.